Olá, pessoal. Estamos começando mais um Pod Idoso Vozes da Velhice, o podcast que dá voz ao envelhecimento, fala do cuidado em casa, das instituições de longa permanência e muito mais. E você aí, já se inscreveu no nosso canal? Não esquece de ativar aquele sininho no YouTube e a gente também está no Spotify. Segue a gente nas redes sociais, faz lá os comentários, compartilha com todo mundo, que é muito importante para nós. E não podemos esquecer dos nossos patrocinadores: Farm Idoso, Altamed, Home Sênior, Odontocênio, Reabilitar, Integração Auditiva, Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Movimente Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. Um abraço especial do Pod Idoso, vocês são muito especiais e fazem nossos episódios cada vez mais incríveis. E hoje temos um lanchinho especial da Pituxinha Confeitaria. Há mais de 50 anos, a Pituxinha fica na Tijuca e alegra momentos especiais com as suas delícias irresistíveis e hoje veio alegrar nossos convidados. Nosso muito obrigado. Fica aqui com a gente porque o Pod Idoso hoje está simplesmente imperdível. E eu estou aqui junto com o Dr. Marcos Lopes Heleno, nosso grande diretor jurídico da UPRJ, e o nosso papo será muito especial. Vamos entender como o Ministério Público atua na defesa dos direitos da pessoa idosa, como atua nas LPIs e, para quem não sabe, são as instituições de longa permanência para idosos. E eu, Dr. Marcos, somos muito fãs dele, hein? Vamos começar, Dr. Marcos? Vamos. Nós temos a honra de receber o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Pessoa Idosa no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Luiz Cláudio Carvalho de Almeida. Seja muito bem-vindo, Dr. Luiz Cláudio. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer poder estar tratando do assunto da pessoa idosa, né? Agradeço aqui a oportunidade de poder participar desse podcast, né? O Pod Idoso. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, com certeza. E agradeço o convite da AIUP também, que tem aí trazido para o debate, né, para temas tão importantes. Que bom. Vamos lá? Dr. Marcos, começa? Sim, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes qual é o papel do Ministério Público no que tange a pessoa idosa, a proteção, a garantia de direitos. Sim, é assim, o Ministério Público ele tem várias atribuições, né? Acredito que todos que estejam acompanhando, né, conheçam de ouvir falar o Ministério Público. A parte criminal é a que às vezes mais aparece, mas a gente tem assim, atuação em vários segmentos, meio ambiente, consumidor e a pessoa idosa também, né? Existe no Brasil uma legislação que indica um dever de proteger o envelhecimento e o Ministério Público atua em várias frentes, né? Atua na frente criminal, quando há algum crime que envolva como vítima uma pessoa idosa, mas eu acho que o tema que vai nos interessar mais hoje é a atuação do Ministério Público, não é tão conhecida assim, né? Nós temos a função de fiscalizar as instituições de longa permanência, né? Que antigamente é mais conhecidas como asilo, mas esse termo não é muito mais utilizado. Mas ainda a gente não ouve bastante, né? Para a população ainda é o termo que culturalmente está mais presente, mas a gente entende, né, que a etimologia da palavra asilo é ligada a exílio, né, a afastamento, e hoje você está numa instituição de longa permanência não quer dizer isso, é uma fase da sua vida, é uma residência com apoio em que a dignidade tem que ser protegida. E, além disso, a gente também atua em muitos casos envolvendo abandono da família, curatela. Então, na maioria das vezes, nós recebemos muitas notícias que se referem à violência contra a pessoa idosa. E essa violência contra a pessoa idosa é um pouco diferente do que as pessoas imaginam, porque não é só uma agressão, né? Não é só isso, né? Tem muito a ver com o abandono e com a negligência no cuidado. Perfeito, perfeito. Mas o senhor percebe que vem tendo uma mudança no perfil dessas denúncias? Então, a gente tem uma cara. Essas denúncias têm uma cara. Elas indicam fundamentalmente que a maioria dos casos de violência acontece dentro da família, né? Isso é uma questão, e que a maioria está ligada a abandono e negligência. Aí, nesse ponto, eu acho importante a gente salientar que, muitas vezes, essas situações que chegam ao Ministério Público com a notícia de violência, de abandono, muitas vezes tem a ver com a falta de apoio à família também, né? Não necessariamente, nessa circunstância, você tem um filho
que um mau caráter que quer causar um problema. Às vezes você vê uma família desesperada por conta de não ter uma estrutura de cuidado, de não ter meios financeiros ou emocionais, o que seja, e que não consegue cuidar do seu familiar idoso quando ele perde autonomia e independência, né? O que é algo desafiador também, né? Muito, e é muito desafiador e crescente. Eu acho que assim, a gente identifica que uma necessidade cada vez mais dos nossos gestores, né, dos nossos políticos darem atenção a esse tema, criando estruturas de apoio, né? Porque muitas vezes o que acontece, né, um caso assim típico, né, o idoso ele tem um problema, um AVC, uma queda, aquele idoso que era autônomo, independente, tem um diagnóstico de Alzheimer, e aí a família que hoje já é pequena, né, a família já é menor do que era, e às vezes o familiar ele trabalha o dia inteiro, não tem dinheiro para contratar um cuidador, não tem dinheiro para colocar numa instituição, ele acaba assim não tendo como cuidar bem. E aí essa falta de cuidado vai gerando um ciclo que vai gerando essas situações de desgaste, de negligência, de abandono. E isso muitas vezes faz com que alguém detecte, identifique isso como uma situação de negligência e leve ao Ministério Público, né? A gente também tem que lembrar, tem muito caso também de abuso financeiro também, que aí é outro aspecto um pouco diferente, que os idosos, sobretudo porque não têm familiaridade muito com tecnologia, eles acabam sendo vítimas preferenciais de Mas o senhor ainda acha que o maior número de denúncias é por negligência e não por abuso financeiro? O abuso financeiro está em terceiro lugar. Terceiro lugar. A gente tem se a gente pudesse colocar aqui, em linhas gerais, teria abandono e negligência. Lembra do seguinte, às vezes abandono e negligência é meio misturado, né? Porque chega a notícia, a gente também tem que lembrar que essa denúncia é o quê? É um vizinho, um parente que liga o telefone, ele não tem informação jurídica, né? E ele passa o desespero dele ali. Então, às vezes, a informação, porque tecnicamente abandono é o cuidado nenhum. Né? A pessoa largou o idoso, ninguém cuida. E negligência seria o cuidar mal. Alguém cuida, mas cuida mal, né? E aí, nesse sentido, o abandono e negligência, apesar de você ter um em primeiro, outro em segundo, eles se misturam um pouco, né? Então, o abandono e negligência seria o nosso primeiro, os dois, assim, né? E na sequência, a gente teria a violência financeira, né? Que é a questão um pouco diferente, em que você, de fato, tem uma ação de má-fé, um intuito doloso de fazer empréstimo em nome do idoso, se apoderar do cartão, etc. E como é que o Ministério lida com isso, doutor Luiz Cláudio? Como é que é o trâmite disso? Chega a denúncia, né? Chega a denúncia através de um telefone, como é que é o trâmite até chegar na pessoa? Isso me perguntam muito. Então é interessante esclarecer que falam como é que eu materializo essa denúncia para o Ministério Público e como que eu sei que ele está observando isso, que ele está acompanhando e o que eu preciso fazer depois para entender que isso está tendo um acompanhamento e vai ter uma eficácia, uma efetividade. Então, hoje, os telefones de denúncia, eu vou citar dois aqui, né, que são mais comuns. Tem o Disque 100, que é muito famoso, e no Rio de Janeiro, o Ministério Público tem o número 127. Esses dois telefones, até eu acho bom para o hipótese idoso difundir, né? São telefones de denúncias, inclusive anônimas, tá? A pessoa não precisa se identificar. E é muito comum que isso aconteça na área do idoso, porque normalmente, como o crime ou a situação de risco, que seja, acontece no âmbito familiar, normalmente só tem conhecimento disso quem tem uma estreita relação com aquela situação. Né? Isso também é um pouco cruel, porque a situação de violência normalmente acontece no interior da privacidade da casa. Então, quem que vai ajudar aquele idoso se ali todo mundo está, de certa forma, sendo o algoz desse idoso? Então, isso vai acontecer normalmente quando um outro familiar vai lá, um vizinho percebe, ou, e isso também é muito comum, quando esse idoso vai à rede de saúde, passa mal e vai parar em algum lugar da saúde e a pessoa que atende percebe. Então, como é que isso funciona? A pessoa liga 100 ou 127, faz a denúncia. Isso, em menos de 24 horas, vai gerar um relatório que vai chegar para o promotor de justiça. Normalmente, a pessoa recebe um número para acompanhar, né? E que ela não se identifica. Né? Ela vai fazer, olha, seu protocolo gerou um número tal. E depois, um acompanhamento mais próximo, ela vai ser informada para onde foi direcionado. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, promotorias de proteção ao idoso
são 5. E tem uma sexta que, se for questão de tutela coletiva, que é uma questão mais técnica, eu não sei se assim, a gente tem tempo para explicar, mas enfim, vai para uma dessas 5 no município do Rio de Janeiro, e cada município, né, o Pod Idoso com certeza vai além do Rio de Janeiro, tem lá a promotoria. Você vai ser informado para onde foi. E aí o acompanhamento tem que ser na promotoria mesmo, e cada promotoria vai ter lá uma forma de te passar a informação. Invariavelmente vai ter que ser assim, vai ter que ter um contato. Isso é uma coisa que talvez quem tenha ouvido, mas espera aí, vou ter que me identificar para fazer esse contato. Infelizmente, a gente ainda não tem um aparato tecnológico que você possa acompanhar online depois que é encaminhado. Ou seja, sim. A pessoa vai saber, foi para tal lugar. A partir dali, ela não vai poder consultar, ela teria que ir lá saber efetivamente o que está acontecendo, né? A munida do protocolo. Exatamente. Mas entre a denúncia chegar e o Ministério Público ir até o local... Aí depende da urgência. Isso pode ser muito rápido. Se você está dizendo que a pessoa está apresentando um risco de falecer, né? A gente vai, o mais rápido possível, verificar a situação. Agora, tem situações que é importante que a gente diga, muitas dessas questões também, elas não são de emergência, são de um contexto familiar desestruturado, que às vezes nem a situação é só jurídica, né? Sim. Então, às vezes, você tem também arranjos ali, problemas históricos familiares, né? Porque às vezes estruturais, às vezes também essa pessoa idosa também não foi um bom pai, uma boa mãe, então com as questões que também estão envolvidas. Então a gente precisa fazer uma avaliação que às vezes demanda um tempo. Ou seja, tem que mandar lá um assistente social, um psicólogo, entender melhor, ouvir todo mundo, né? Nós também temos uma fração que é pequena, é verdade, mas de denúncias que não são verdadeiras, né? Aí às vezes, que apurar isso tudo. Existem conflitos familiares em que quem denuncia está interessado em afastar um outro irmão, por exemplo, uma irmã, pessoal, né? Proveito pessoal. Então, a gente também não pode atuar, a gente tem que ter um cuidado na análise. Em via de regra, se a notícia indica uma situação gravíssima, alguma coisa que pode gerar, a gente, sei lá, em pouco tempo, né, muito pouco tempo, alguém estará indo lá, uma autoridade policial, para averiguar se é necessário aquilo. E nas demandas que não tenham essa gravidade ou essa urgência, a gente procura fazer todo um levantamento da situação, inclusive ouvindo os familiares mesmo, para tentar entender, ou até a rede que já atua, né, os profissionais que já atuam. Muitas vezes um CRAI já acompanha, um profissional de saúde já recebe, a gente procura colher essas informações. Perfeito, perfeito. No que tange essa questão de negligência, de abandono, o senhor entende que se tivesse centro de atendimento dia, algum tipo de aparelho que pudesse receber essa pessoa idosa durante o dia, certamente essas situações também poderiam vir a diminuir, né? Eu tenho certeza disso. A gente, no ano passado, teve a aprovação da Política Nacional de Cuidado, é uma lei, né? Perfeito. E a ideia dessa ideia de Política Nacional de Cuidado é justamente ter serviços de apoio à família para que haja essa necessidade. E eu acho assim, muito importante a gente salientar que qualquer pessoa que tem uma pessoa idosa com algum grau de perda de autonomia, de independência, de cognição, o que seja, é difícil cuidar. Essa eu acho que é uma coisa que a gente tem que tratar. A gente ama nosso familiar, mas é uma dificuldade porque torna-se penoso aquele trabalho. Sim. Isso a gente tem que reconhecer. Então, o que acontece? Há uma necessidade de serviços de apoio. Você citou, por exemplo, o Centro-Dia, né? O Centro-Dia, que é uma unidade em que o idoso pode permanecer no dia, tem um famigerado apelido de creche do idoso, né? Verdade, a gente não gosta de usar isso porque infantiliza, mas para o ouvinte depois ele entende um pouco melhor, né? Essa situação. Mas a ideia do Centro-Dia é justamente você poder deixar um idoso que não pode ficar sozinho em casa, em algum lugar seguro, onde ele vai ter atividade. E o Centro-Dia tem como o seu público-alvo justamente idosos que perderam alguma autonomia ou independência, né? Não é um idoso, né? Porque tem aqueles centros de convivência em que a pessoa dança, sabe? Mas não é esse idoso que a gente está falando. Esse já é uma atividade preventiva, que o idoso está bem e não precisa de ninguém para cuidar. Esse que precisa de apoio, o Centro-Dia ajuda como? Por quê? Quando a pessoa não tem como ter alguém o dia inteiro com a pessoa idosa, ele vai ter que dar uma solução que talvez não seja adequada. Às vezes até encaminhar para a ILPI. Mas aquele idoso nem precisaria estar na ILPI, porque ele poderia ficar em casa. A questão é que não tem o dia com quem passar. Sim. E isso também alivia o próprio cuidador. Mesmo que a pessoa
leve no centro-dia uma vez por semana ou 2 vezes na semana, porque o centro-dia é um equipamento que não é para a pessoa, não é igual a escola, né, gente? Não é assim, a pessoa matriculada vai de segunda a sexta. Sim, ele vai na medida do que é necessário. Perfeito. É bom para o cuidador, porque o cuidador que a gente fala é o familiar, cuidador né? familiar, perfeito. Porque a gente tem o cuidador profissional também e tem o cuidador familiar. Todos trabalham nessa situação. O cuidador familiar, se ele deixar o seu idoso que ele ama, que ele tem... Mas, assim, 2 vezes na semana é um período que ele respira um pouco também, que tem para si, para se cuidar. E isso é importante para os dois. Para quem cuida e para quem é cuidado. Porque nós temos alguns indicativos que, às vezes, o cuidador ele se desgasta tanto que, às vezes, até falece primeiro do que quem é cuidado. E aí, quem é cuidado fica sem ninguém, né? Mas, mudando agora um pouquinho para a ILPI, doutor Luiz Cláudio, voltando para essa questão da denominação. Sim. Né? As pessoas ainda denominam muito a ILPI como asilos e muita gente ainda acha que a ILPI é um depósito de idosos. Né? E a gente sabe que a ILPI é um equipamento importantíssimo, né, para o Estado da assistência social. E como é que o Ministério Público lida com isso, né? De forma educativa com a sociedade? Como é que isso tem acontecido? Não, você falou um ponto importante que eu acho que a gente vem trabalhando há anos para isso, que é desmistificar a ideia de LPI ser lugar ruim. Não é. Perfeito. Qualquer lugar do mundo que tem uma política de assistência envolvendo pessoa idosa tem a LPI como uma ferramenta estratégica essencial. Porque, no mais das vezes, se a pessoa não tem em casa condições de receber os cuidados que ela necessita, o melhor dos mundos é ir para uma LPI. Uma LPI que seja digna, que trate, que cumpra as normas de qualidade, porque ali ela vai ter toda a atenção. Ir para uma LPI não significa romper os vínculos com a sociedade, com o mundo, com a comunidade, com nada disso. É apenas uma moradia com apoio. E, obviamente, assim, o MP ele tem como função legal a fiscalização das LPIs. O que a gente busca fazer? A gente sempre trabalha, como a gente diz, um trabalho pedagógico fiscalizatório. Porque o que é a nossa visão? Nossa visão é que o que todos queremos? As LPIs boas, funcionando bem. Então, na verdade, quando a gente detecta alguma irregularidade, a nossa ideia é sempre fazer a ILPI melhorar. Obviamente que a gente pode encontrar ILPIs com uma condição muito ruim. E aí elas não têm condição de funcionar, né? Tem que ter um padrão mínimo de qualidade. Mas eu acho fundamental que se mude essa chave. As famílias, muitas vezes, ainda carregam a culpa no sentido de que o filho que coloca um idoso em LPI é um mau filho. Eu digo o contrário. Às vezes ele pode ser um excelente filho a fazer isso. Porque ele, na verdade, está dando qualidade. Está dando atenção aos cuidados, né? E aí ele pode... Eu volto a dizer, gente, a LPI não é um presídio, uma penitenciária que a pessoa fica lá. A pessoa continua tendo contato. A pessoa pode passar o fim de semana em casa. Ela pode continuar frequentando todas as atividades familiares. Depende da família estar junto, né? Mas, pelo menos, a família está despreocupada que está num lugar seguro. Os estándares de qualidade de LPI estão todos regulados, né? Então, o que é principal é que a gente tem um lugar acolhedor, em que a pessoa tem ali a alimentação adequada, as necessidades higiene, atendidas, né? Atividades que permitam com que ela se sinta ainda protagonista da sua vida, né? Perfeito. E o cuidado e a atenção, que o ideal é a integração ILPI e família, em que um converse com o outro e dialogue no sentido de entender o melhor, né? Se a ILPI percebe no dia a dia uma tristeza, uma situação que por acaso chamou atenção, que a família seja comunicada, e a família, por sua vez, que ela mantenha os vínculos, né? Esse é o ideal. Muitas vezes acontece, não por causa da ILPI, mas por causa da família, a rompimento de vínculos, que às vezes a família deixa lá e não visita também. Mas para o Ministério Público, os maiores desafios nessas instituições, doutor Luiz Cláudio, são nas públicas, privadas ou nas filantrópicas? Então, a gente tem um caminho aí a trilhar, importante. Primeiro, o seguinte, a gente tem que salientar que o serviço de acolhimento institucional é um serviço público, ou seja, quem não tem como pagar tem direito a esse serviço se tiver um critério de elegibilidade, obviamente. Perfeito. Né? Qualquer serviço público tem um critério de elegibilidade. Né? Então, se eu for, por exemplo, na saúde, eu não vou no ortopedista, estou a fim de sair com gesso, bota um gesso para mim, se eu não tiver com o pé quebrado, não é isso. É a mesma coisa em relação a... Existe uma elegibilidade. A ILPI é um equipamento para idosos que não têm condições de receber cuidado em casa e que tenham perda de autonomia e independência em algum grau. Né? Então, se o idoso mora sozinho,
vai no jogo, namora, então ele mora na casa dele, não tem necessidade nenhuma de LPI. Né? A gente não pode confundir LPI como qualquer idoso vai para lá. Sim. A ideia é que ele precise de apoio para atividades da vida diária. De repente, a gente tem, né, tem um receio, a pessoa já tem um certo receio de ficar em casa, pode cair, pode, ao lidar com um fogão, deixar um gás... Ou tem uma deficiência visual ou também. Deficiência visual, ou tem momentos que oscila e há uma preocupação que ela possa passar mal sozinha, não tenha quem socorra. Sim. Então, assim, o serviço público, ele deixa muito a desejar porque ele é insuficiente, esse é o primeiro ponto. Uhum. Nós não temos ele. A gente tem que, assim, as pessoas às vezes olham as filantrópicas, acham que aquilo é serviço público. Não é. Não é. O serviço público quase não tem uma ELP pública. Então, tem vagas insuficientes para essa demanda. Dentre as privadas, você tem aquelas que, né, que todos que estão aqui conhecem, mas para o público, né, tem aquelas que não têm fins lucrativos, que são as filantrópicas, e aquelas que têm fins lucrativos, porque a LPI é um serviço que também está no mercado. Né? Então, é igual a escola. Você tem escola pública e tem escola privada. Em relação a essas, as ILPIs filantrópicas, historicamente, eram em maior número, mas já não são mais. Não são mais. As privadas são em maior número. E aí, em relação a isso, eu vou à sua pergunta, a gente vê uma variedade muito grande. Né? O que acontece? As filantrópicas, como não têm finalidade lucrativa, e isso é uma observação que eu faço aqui, deixo em aberto, elas estão no momento que elas deveriam rever o seu modelo de funcionamento. Porque o que acontece? Apesar de não ter finalidade lucrativa, é um serviço com custo alto. Claro. Então, não dá para funcionar se não há algum recurso. Algum recurso, claro. E aí o que acontece? Aquele modelo antigo de viver de doação, ele às vezes não está dando conta. Né? Lembrar que você pode ter uma entidade filantrópica que cobre um valor. Isso, a gente não pode confundir. É isso que eu vou colocar, porque assim, eu vejo que a saída delas, e eu até fiz um parecer há pouco tempo para uma, seria uma questão mista. Ela pode cobrar um valor, mas que não tire a questão socioeconomicamente do vulnerável. Então, que ela consiga atender, mas cobrar um valor para ter algum retorno, alguma fonte de receita. Porque o que acontece? Se você tem um serviço a prestar que tem um custo, esse dinheiro tem que aparecer de algum lugar, né? Então, as filantrópicas hoje, eu acho que vivem essa questão, né? Porque ao longo do tempo trabalharam com grande valor, preenchendo uma lacuna que estava aberta, mas hoje, diante das normativas, das exigências, o custo é muito alto. Então, assim, não dá para a gente viver de bingo, é muito difícil. Então, assim, hoje elas se encontram numa encruzilhada. Algumas... é importante que se diga, né? Você pode ter uma ELP filantrópica cobrando. Sim. O que faz a diferença é a distribuição de lucros para os seus donos. Sim. Mas existem entidades aí que mantêm ILPIs, cobram um valor bem abaixo do que seria, mas cobram. Né? E as privadas, hoje a gente tem um mercado colocado aí muito promissor. Né? Isso se percebe muito claramente, porque a demanda por acolhimento de pessoas idosas é crescente. Até porque a pirâmide está invertida, né? E aí o que nós temos é o mercado se colocando e com entidades que cobram um valor alto num mercado mais de luxo, né? E outras que cobram um valor menor, mas assim, que a maioria da população não tem como pagar. Que é legal também, assim, estou falando legal em termos de licitude, a pessoa está no mercado. Não é obrigação da entidade privada suprir demandas do SUAS, né? A gente, às vezes, tem isso também, né? Porque muita gente olha a LPI, mas a LPI é um negócio para ajudar os outros, né? Mas não é exatamente, não é só isso. E a gente tem percebido, e isso eu acho muito importante, assim, sabe? Na área privada, nem sempre o valor pago se traduz em qualidade. Né? Então, eu acho que sempre que, quando a pessoa for procurar, ela deva visitar, pegar referências, porque às vezes a gente vê uma entidade com valor altíssimo, aí gera um encantamento que seria excelente e na verdade, não é. Né? Dificilmente, não estou falando que lá vai ter... comida estragada, não, mas assim, às vezes a gente... Talvez não tenha processo de trabalho. Não tem processo de trabalho bom. As atividades internas. Eu já visitei ELPIs filantrópicas melhores que privadas que pagam muito. Exatamente. Entendeu? Então, assim, às vezes você não encontra o que você está procurando. Sim. Eu fiz no meu doutorado, eu fiz um trabalho sobre autonomia de pessoa idosa em ELPI. E aí, muito bom. Então, e aí a gente fez um recorte
que seria uma espécie de indicativo de qualidade, que são os documentos operacionais. E a gente não detectou diferença, assim, o que a gente percebia, o que era de se esperar? Que nas privadas houvesse maiores... A parte formal de documentação que indica que você dá um olhar mais individualizado fosse melhor. E a gente, na verdade, não percebeu. Ou seja, assim, a cobrança não resultou numa melhoria de qualidade. Sim. E aí a gente se atenta para isso, né? E eu acho que isso é um aviso importante para quem está ouvindo, para você não se encantar só com preço. Sim. Visita, né? E aí tem também a questão do pertencimento. Às vezes o idoso ele se sente mais acolhido. Num outro, tipo, às vezes ele tem uma relação até emocional com aquela ali que parece não ser assim luxuosa, mas ele gosta, né? Isso acabou de acontecer com uma cliente minha. Eu coloquei para ela 2 LPIs para ela poder ver qual que ela ia se institucionalizar. Porque ela já residia sozinha, tinha 90 anos, colocou fogo no próprio apartamento. A vizinha que foi salvar, então uma situação bem delicada, não tem nenhum vínculo familiar. E aí eu entrei, entre aspas, como curador, porque ela é lúcida. Sim, entendi. Então eu brinco para ela, eu sou seu curador de coração. Sim, sim. Né? E aí eu falo até para um apoiador, né? Um apoiador. Eu falei, eu adotei ela, virou a minha avó. E aí eu apresentei para ela uma LPI melhor, né, com melhores condições, e uma LPI um pouco mais humilde. Né? E ela escolheu a humilde. E ela tem vínculos agora lá. Até porque ela arranjou um namorado. Acho que ela arranjou um namorado lá, enfim. E aí a gente questiona, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, você vê que não é uma questão, muitas vezes, só do local, né? ou o local parece ser muito luxuoso. E, às vezes, você tem ali mais calor humano, você tem ali um cuidado personalizado, individualizado, melhor numa LPI, às vezes um pouco mais humilde. Eu acho assim que é muito importante, assim, qual é o grande diferencial da LPI? É a equipe que trabalha lá. Uma equipe capacitada, que entenda, faz toda a diferença, entendeu? Porque às vezes você vê um investimento em estrutura mais desumanizado. Isso aí eu acho que não... Frio, né? E a gente até tem um slide na apresentação da nossa perita, né, da Renata, às vezes bota aí, vocês já devem ter visto, né, que tem um quarto super clean, assim, né? E aí o outro cheio de pendurucalho, assim, mas que o de pendurucalho tá mais aderente, mais humanizado, porque é da pessoa. Botou um pôster lá, sei lá, de time, um negócio religioso, assim, e que é ali que ele se sente em casa. Porque a LPI, o que passa a ser? É a casa da pessoa. Ela tem que ter a cara da casa da pessoa, ela tem que se sentir ali acolhida. E não só isso, identificada como a sua casa, porque ela passa a morar ali, né? Não é uma situação de um hotel que ela vai ficar... Um spa, né? Um spa, vou passar um fim de semana, uma temporada e vou embora. Então, quanto mais ela sentir, né? E assim, também a gente não pode negar o seguinte, qualquer pessoa que vá para a LPI passa um processo assim, um pouco difícil de mudança, né? Claro. Inseguro. Toda mudança é difícil. Tem que se adaptar, né? A gente... uma nova vida. Claro, a gente quando era menor, mudava de escola, você ficava inseguro, né? Mudou de turma. Então, assim, é natural que isso aconteça. E aí, quanto mais ela se sentir acolhida, ter pessoas lá dentro que são a sua referência, consiga construir um espaço com a sua cara, melhor vai ser essa adaptação. Quanto ao poder público, doutor Luiz Cláudio, o que o Ministério Público tem feito para garantir o acolhimento das pessoas idosas? Então, a gente tem assim, já uma ação promovida... Ação civil pública? A ação civil pública foi promovida pela Promotoria de Tutela Coletiva, que é a doutora Madalena, contra, aqui no caso do município do Rio de Janeiro, para obrigá-lo a oferecer essas vagas que hoje não existem para acolhimento. Estão abrindo um chamamento, né? Agora para abriram um chamamento, não sei se vai ser bem sucedido, mas tem a ver com a ação sim, porque já houve lá decisões determinando. Porque o que acontece? E isso não é só o município do Rio de Janeiro, acredito que todo mundo que está ouvindo tem essa realidade. Sim. Como acolher pessoas idosas nunca foi visto exatamente como prioridade pelos municípios, acaba que não tem as vagas. Então, tem pouquíssimas vagas, uma demanda muito grande. Então, invariavelmente, o Ministério Público ele tem cobrado dos municípios que ofereçam essas vagas para essa população de pessoas idosas que são vulneráveis, não tem como pagar, mas têm o direito de ser acolhidas nas mesmas condições de qualidade, tá, gente? Porque assim, a condição de qualidade de LPI não é uma para privada, uma para filantrópica, para pública. O patamar de qualidade tem que ser igual, né? O que a gente não vê muito, né? Porque desde 2003 para cá, né, com o Estatuto da Pessoa Idosa, claro que a gente evoluiu muito, né? Mas
todos os dias os direitos ainda são violados, né? Sim, isso é realmente uma luta que a gente está aí, né? O Ministério Público faz a sua parte, obviamente não é nenhum super-herói que resolve tudo, sim, mas a gente tem tentado melhorar. Então, assim, eu que já estou nessa jornada há algum tempo aí, percebo algum evoluir, mas falta muito. Essa é a verdade, falta muito. Porque a gente já veio de um lugar em que o município nem reconhecia direito de acolhimento nenhum, nada, para um momento que a gente já tem reconhecido Central de Regulação de Vagas, um debate um pouco mais avançado. Porém, de fato, e isso é um ponto marcante, o Brasil ele tem uma das melhores legislações em matéria de pessoa idosa. Exatamente, do mundo, né? Do mundo. Você vai para países que não tem estatuto, não existe isso. Eu gosto muito de falar sobre isso, que é verdade. Só precisa ter eficácia. A eficácia. E a eficácia também passa muito pela prioridade que tem que ser dada, porque todos os equipamentos exigem dinheiro. O seu poder público, o orçamento público, tem que gastar uma fatia do seu dinheiro nos seus idosos. Exatamente. E isso não é gasto. E acontece que isso é um pouco assim... É triste, né? Porque a gente tem, na verdade, uma população envelhecendo, é uma população que precisa de muito apoio. E eu digo mais, se a gente usar com inteligência, com projetos... Você não precisa gastar tanto dinheiro assim. Exatamente. Né? Você pode gastar com dinheiro com inteligência, com ações preventivas. Né? Então, por exemplo, se você gasta hoje R$6.000, né, num acolhimento público, que esse é o valor mais ou menos que está sendo pago no Rio de Janeiro, se você trabalha preventivamente, no sentido de, por exemplo, criar uma bolsa de cuidado para uma filha cuidar do seu pai em casa. Perfeito. Você instalar centro-dia para que as pessoas possam ficar no centro-dia e não ir acolhido. Então, você vai gastar muito menos lá esses 6, não vai gastar 6 mil. Porque, por exemplo, se você cria uma bolsa para cuidado de um salário mínimo, é menos um idoso acolhido. Exatamente. Então, eu economizei. Então, na verdade, o que a gente vê é uma falta... E aí posso estar sendo ousado, mas de empenho, de vontade política, de se pensar o envelhecimento e o gasto público, que pode ser eficiente. Sim. E com um grande retorno para a sociedade. Uma coisa que eu coloco aqui, se você for ver quanto é a diária de uma CTI, de um UTI, né, quando essa pessoa idosa vai para o SUS, é muito mais caro do que pagar, às vezes, a mensalidade inteira de uma LPI para acolher de forma preventiva e não fazer com que fique assoberbado esse tratamento na área de saúde do SUS. Né? Sem dúvida. Não queremos deixar o Dr. Luiz Cláudio em situações complicadas, mas falando sobre essa questão do acolhimento, hoje em dia, né, eu comento com o Dr. Marcos, tem acontecido muito, eu chamo de sensacionalismo em cima do abrigamento da pessoa idosa, né? São os locais clandestinos. Eu não gosto de falar asilo, que eu acho que não é asilo, não é pertinente, e não são instituições de longa permanência. Esses locais são locais clandestinos que não devem existir. Mas eu sempre comento isso com ele e a gente fala isso na associação. É claro que esse idoso deveria estar num local digno. Qualidade. Mas será que é melhor ele estar na rua? Isso eu me pergunto, né? Porque muitas vezes, e chega para nós da associação, muitas vezes isso, né? Aquele familiar que não tem menor recurso, e aí vai buscar algum apoio, não tem onde colocar aquele idoso, não tem mesmo, né? Não tem condições, né? Não sabe como lidar, não tem preparo, não tem condições econômicas, não tem nada. E muitas vezes aquela pessoa vai para a rua, né? E aí eu me pergunto, você fechar um local desse, não ter para onde levar, e esse idoso ir para a rua também? Então, aí a gente tem que analisar que tipo de instituição a gente está falando, né? Do que a gente está falando. Porque a gente bota no mesmo saco essa coisa do clandestino, né? Porque a gente tem várias questões que eu acho que envolvem isso. Primeiro, é essa falta de opção, que é algo que, se existisse, né? Porque se você hoje não tem condição de cuidar do seu familiar idoso ou idosa em casa, só tem a opção da LPI. Onde você vai fazer? O que você vai fazer? Não tem. Ou você tem dinheiro para contratar uma equipe de cuidadores, né? Que é muito difícil. A pessoa ter dinheiro para isso. E, às vezes, quando contrata, também precariza o trabalho, porque paga, e aí isso aí é outro problema, porque vai gerar um problema para aquele cuidador que é explorado, ou vai gerar uma reclamação trabalhista depois. Exato.
Então, hoje, não tem opção. Essa ideia da Política Nacional do Cuidado é muito importante porque é justamente para o poder público oferecer um catálogo de opções de cuidado. Se hoje, por exemplo, você tem uma opção gigante, como, por exemplo, família acolhedora, bolsa cuidado, alguma coisa assim que eu estou falando para o pessoal entender. Claro. Então, se eu tenho essa mesma situação, que eu não tenho como cuidar, mas eu tenho várias opções. Então, eu posso, por exemplo, num mundo utópico maravilhoso, que espero que chegue lá, eu olho assim, o município tem um programa que me pagaria se eu largasse o trabalho para tomar conta da minha avó. Seria o ideal. Existe um programa na minha comunidade familiar cuidadora de pessoas credenciadas que se propõem a receber pessoas idosas, estão certificadas com isso. Porque essa questão do clandestino começa muitas vezes assim também. A pessoa tem uma casa num lugar, recebe um idoso, 2, 3, vai acolhendo um monte de gente de uma maneira totalmente caótica. Exato. Mas existem países que têm programas não que receber gente caótica, mas pagar, verificar, olha só. É interessante que a gente crie um programa em que esse acolhimento possa ser feito não num asilo clandestino, isso não é asilo, a gente também tem que criar outra figura, isso é a casa da pessoa acolhendo alguém. Eu acho, como poder público, que eu economizaria, em vez de pagar 6 mil, eu pago um salário mínimo, por exemplo, para um morador, é uma pessoa que se credenciou, está disposta a trabalhar, e ela vai acolher de dia, vai passar o dia com ele. Então, esse termo foi até seu, né? Família acolhedora. Família acolhedora. Não, mas ele até existe isso, muito usado da infância, mais eu tenho uma cliente que ela faz parte da família acolhedora da criança. É isso, a gente está trazendo isso um pouco. E agora, mas não fugindo da sua pergunta e falando, o que acontece? Algumas dessas entidades, né, que são chamadas clandestinas, a gente tem que separar, porque às vezes você tem aquela pessoa desinformada, bem intencionada, que montou um negócio achando que estava tudo certo. Esse é um perfil. Você chega lá... Tem uma fé. Os idosos estão bem cuidados, estão alimentados, é uma coisa meio assim, amadora, mas há um intuito de cuidado de verdade. Sim, perfeito. Esse caso, até o próprio Ministério Público, quando identifica, ele procura verificar a possibilidade de correção, né? Então, assim, se você identifica que existe uma viabilidade, essa pessoa vai chamada a assinar um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, onde tem tudo que ele tem que fazer para se regularizar. Perfeito. Agora, tem entidades, que é o que a gente tem visto também, infelizmente com alguma frequência, em que é um cenário de horror, né? As pessoas estão ali parecendo um campo de concentração, não tem alimentação estragada, condições que as pessoas nem deveriam estar lá, porque tem condições clínicas, médicas que não comportam cuidado ou ali, e algumas até vêm a falecer no curso da operação de tão precário que está. E tem situações até que a gente sabe, né? Que tem até alguns locais que pegam loas da pessoa. Isso. E aí a gente está falando de crime mesmo, né? Crime, pessoas que montam grupos para explorar idosos e, infelizmente, famílias que às vezes fazem isso por necessidade, mas às vezes também fazem por má fé também. Claro. Então, assim, e aí isso é um cenário complexo. Só que eu acho que no que tange aquela família que está desesperada, aumentar o leque de possibilidades é a grande saída para que ela possa ter outras opções para... E aí é essencial que o plano de cuidado seja implementado nos municípios com esse tipo. Agora, tem que haver algum investimento, né? Se eu estou falando aqui de pagar uma bolsa, esse tem que sair do orçamento, tem que ter lei prevendo e tem que ter um dinheiro que vai ser. Vai gerar economia? Vai, mas o dinheiro tem que existir. Eu acho que vai gerar economia, mas também eu olho por um lado que vai ter um investimento em saúde mental também, né? Porque essa pessoa que fica em casa com esse idoso que muitas vezes tem um grau de complexidade até alto, né? Uma demanda grande em cuidados, vai gerar uma demanda de saúde mental para essa pessoa. Simone, perfeito que você colocou, mas o que acontece? Esse tipo de programa é um programa que tem que ser planejado. Então, todos esses programas eles têm que ter, por exemplo, período de respiro, que o pessoal fala. Então, por exemplo, associado a isso, tem que ter algum momento que esse cuidador descanse um pouco. Senão você não está criando, na verdade, um planejamento tecnicamente embasado. Você está se livrando do problema. Exato. Então, por exemplo, tem programas em outros países que assim colocam-se 2 cuidadores para 3. Por que 2? Porque um descansa. Não o cuidador familiar, mas o que assume. Então você tem 2 justamente porque a parceria faz com que um descanse um período e o outro fique. Com relação ao familiar, tem que também ter a previsão ou de um cuidador que visita de tempos em tempos ele dá uma coisa, ou aquela questão do tipo hotel, né? Que o idoso possa passar um fim de semana por mês um daycare, e ele nesse fim de semana dá uma relaxada. Porque se você não planeja dessa maneira, vai dar errado por causa disso. Porque não é só
pagar e jogar um problema e estressar, sugar o cuidador, né? O cuidado, ele é... Primeiro que, assim, isso parte de um reconhecimento de que o cuidado familiar é trabalho também. Sim. Porque até hoje o cuidado familiar, sobretudo feminino, né? A mulher é meio obrigação de cuidar. E ela, mas é trabalho, porque ela não está no mercado, não vai se inserir e está trabalhando. Então, tem que ser remunerado. Tem que ter recolhimento de INSS em cima disso. Perfeito. E aí também tem que se entender que é um ser humano e que todo esse trabalho que tem que ter dentro de uma perspectiva de um cuidado centrado na pessoa, também na pessoa de quem cuida. Então, todo esse planejamento tem que levar em conta o que você está falando, que invariavelmente é sempre atrelado a momentos de respiro. Como esses exemplos que eu falei. Ou você ter essa questão de ficar o fim de semana, né? Desde que você pode... ter uma estrutura do próprio município em que o idoso possa passar, ou um cuidador que possa ficar lá uma vez por mês, o que seja, dentro desse planejamento, para esse cuidador respirar, né? Uma coisa interessante, por exemplo, eu estou hoje como conselheiro do CONDEP, né? Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa, e eu visito muitas casas de convivência. E assim, é um projeto maravilhoso. Porque você vê que os idosos chegam ali, têm atividade, melhoram a vida. Eu conversei com uma idosa que falou, eu cheguei aqui de bengala. E agora eu tô pulando, tô dançando, tô feliz. O outro queria tirar a própria vida numa situação bem drástica de depressão profunda e agora estava super socializando com todo mundo. Então, assim, esses espaços precisam existir mais. Né? Sim, e uma ação preventiva, né? Exato. E, por exemplo, me entristeceu saber que naquela casa de convivência específica que eu fui, tinham 200 pessoas idosas numa fila aguardando para ser atendido ali, né? Então isso passa pela política pública, isso passa pelo fato de que o Estado ele tem que entender qual é o papel dele dentro do processo de envelhecimento para garantir a qualidade de vida, uma vida saudável, né, para a população idosa. E a gente vê isso muito em Brasília, né? A gente tem viajado para Brasília, né, para tentar conscientizar pelo menos os deputados, até que a gente tem conseguido resultados com isso, mas assim, a gente percebe que o envelhecimento ainda não é prioridade. Exato. Né? Não é visto como prioridade. Para início de conversa, eles não sabiam nem que era ILPI. O que é ILPI? Vou conversar com um senador, doutor, mas o que é isso? E aí a gente começa a entender que os projetos de lei eles acabam passando porque as comissões são vazias. Não tem ninguém. Entendi. Tem dias que não tem ninguém ali para poder apresentar. E aconteceu da gente ter que tirar um projeto de lei no dia que ele ia ser votado, porque ele ia regularizar a profissão de cuidador de idoso, que é algo que é extremamente necessário. Mas ele colocava só 4 itens que o cuidador podia fazer. E a gente levou para ele a importância de colocar os outros itens com base, enfim, no plano que tem do Ministério da Saúde falando sobre o cuidador, porque ia engessar o trabalho do cuidador. E aí, inclusive, o cuidador domiciliar não poderia praticar alguns atos que tem que praticar. Então, assim, nesse campo da política pública, qual é a visão que o doutor teria para poder melhorar isso, para poder colocar mais isso no foco das políticas públicas, tentar atrair mais investimento? Né? Eu acho que assim, a atuação do político aí, né, na nossa classe política reflete um pouco a sociedade, um pouco. Porque, assim, em geral, as pessoas não sei se o Simone, o Marcos tem essa percepção, mas assim, quando você conversa do que você trabalha para a pessoa aqui nessa área, parece que você está numa outra dimensão. Exatamente isso. Mas o quê? Existe isso. Existe esse ramo do direito? E os casos que você fala, você fala, não é possível. Várias pessoas comentam, um caso dos mais comuns que a gente vê, gente, já deve ser muito difícil para vocês. Então, isso é todo dia aqui. Todo dia, porque para a pessoa, aquilo era a situação mais excepcional do mundo. Sim. Então, é um pouco reflexo disso. Eu acho que, na verdade, é um processo complicado. A questão de você dar... A gente vive uma sociedade que é estruturalmente etarista, né? A gente não reconhece o envelhecimento como um valor. E aí a gente resolve virar as costas, né? Isso não é discutido nas escolas, né? Exatamente. A juventude, ela cresce, a criança cresce como se ela nunca fosse envelhecer. E o envelhecimento é sempre tratado como algo, como uma figura, assim, meio um personagem, né? Eu até uso a mesma expressão, o velhinho do Up. Esse é o idoso que você imagina que é, né? Mas aí a pessoa envelhece com todos os seus problemas, suas características de personalidade. E você tem também uma vida pela frente, né? 60 anos hoje não é nada. Você tem muita vida pela frente, muitas potencialidades. Eu acho que isso é mais de a gente trabalhar na sociedade do que na classe política. Ela, na verdade, reflete esse desinteresse, né? Que é ruim, porque, na verdade, a gente que está na área, a gente percebe o quanto poderia ser melhor
mais digno envelhecer com medidas que não são tão difíceis, só vontade de fazer. Porque a gente que trabalha, a gente começa a ficar assim, meu Deus do céu, né? Tem que fazer isso, mas ninguém vê, né? Dá um nervoso que ninguém está vendo isso. Exatamente. E quando a gente vê que essas medidas, só várias coisas que a gente conversou hoje aqui, são situações que não são caras e que dariam uma melhoria de vida, né? E as pessoas se deparam com isso normalmente com situações pessoais, né? Quando tem, o avô teve AVC, sei lá, a mãe idosa caiu, aí ele, meu Deus, não sabia que era tão complicado. Aí que vai ter a consciência do problema. né? Exatamente. Doutor Luiz Cláudio, nós poderíamos ficar aqui conversando à tarde. É verdade. Mas sabemos que o senhor tem hora. Duas coisinhas, né? Para o senhor conseguir passar isso rápido aqui para o nosso público. Nós escrevemos esse livro e colocamos a referência aqui daquele vídeo das galinhas. Aí ficou famoso. O da galinha tá no Brasil todo. Toda só vez tem um monte de fã por aí. Toda vez que a gente vai falar sobre a associação, o sindicato, a federação, todo mundo lembra do vídeo das galinhas. Aí, para ficar registrado, só para o senhor contar rápido o que a gente fala. O caso da galinha, na verdade. Assim, então tá certo. É bom que é uma situação aí que mostra essa realidade. Porque o que aconteceu foi o seguinte, nessa questão da galinha. A gente faz fiscalização de todo tipo de LPI, né? Então, a gente até comentou da questão da LPI não ser tão rica, mas ser acolhedora. E aí eu fui lá fazendo uma inspeção numa LPI rural, vamos dizer, a cidade mais para rural, né? E lá era uma área grande, não era bem integrada na cidade, uma casa muito grande, que uma área livre. E aí me comentaram do projeto desse tal das galinhas, né? Porque como é ligado à área rural, muitos pecuaristas, agricultores, criadores de galinhas, inclusive, né? Eles se aproximaram, como normalmente acontecia na cidade, essa instituição recebe muita doação, e chegaram com essa ideia de montar o galinheiro na instituição, né? E cada idoso meio que adotar uma galinha, porque isso, do ponto de vista técnico, né, para o ouvinte saber, isso faz parte de uma dinâmica importante, psicológica, de você criar interesse, motivação, né? A hora faz isso com cachorro, a hora faz com, né? Até com boneca, às vezes faz, apesar da boneca você tem que saber fazer para não infantilizar. Exatamente. Mas, enfim, eles não estavam trabalhando tecnicamente, mas a intuição deles estava correta. Correto. Porque todo mundo vinha da onde? Vinha da área de roça. Né? Então, onde era o ambiente deles. Onde as né? pessoas história, tem aquele pessoal que tem o terreiro atrás da casa, que tem a galinha, joga o milho, etc. Então, fizeram isso. Eu falei, que ideia excelente, ótimo. Aí, não, mas doutor, mas a gente teve que acabar com isso. Falei, acabar por quê? Aí, no caso, né, foi a vigilância sanitária que pediu para acabar. E aí, obviamente, assim, no caso, a gente teve uma situação em que talvez faltou essa sensibilidade, né? Porque eu entendo que para o fiscal que foi lá, talvez ele teve uma visão um pouco mais ligada a um ambiente, digamos assim, quase mais sanitário, né? Sim. Médico e tal. E não insalubre, né? E aí, assim, mas na minha visão, ele estava totalmente aderente àquele perfil de idoso, porque, assim... E é uma área livre, né? Não estamos falando de criar a galinha na cama do idoso, não estamos falando isso. Era uma área externa. Era a área externa do galinheiro mesmo, né? A pessoa ia lá e tal. E aí, esse é o caso da galinha, porque efetivamente... Para ele não sair do ambiente dele. E eu acho um exemplo de cuidado aderente que você manteria, inclusive... a pessoa, ao longo dessa última fase da vida, vivendo de acordo com os seus princípios, né? Sim, no ambiente que ela sempre viveu. E aí eu já visitei vários, inclusive, que as pessoas idosas trabalham como jardineiro, ficam lá, pedem para fazer, pedem, porque ele já trabalhava em questão rural, então ele lá tem um jardim, ele cuida do jardim, planta uma coisa, né? E a sua área é bem essa mais rural, né? Já foi de fiscalização, isso, né? Exatamente. Então, isso é uma questão que... Essa instituição é uma instituição que, para mim, ela está atendendo os princípios. Ela tem dificuldades, mas assim, e ela, inclusive, ela é inserida na área urbana, apesar de ter isso. Então, por exemplo, a gente chega lá, cadê o seu fulano? O seu fulano foi na padaria. Não é o melhor dos mundos? Com certeza. Então, ele está lá na padaria, depois ele volta lá. E esse idoso não necessariamente é um idoso 100% independente, mas porque tem uma relação de confiança e proximidade que permite a manutenção do vínculo, mesmo que ele esteja lá no iniciozinho de Alzheimer. Porque a padaria do outro lado da rua, o cara da padaria sabe que ele é dali,
Todo mundo conhece, acompanha, então você consegue manter, olha só que beleza, né? Uma pessoa que numa situação que talvez em outro ambiente fosse identificado como uma pessoa incapaz, que não pudesse fazer nada, não saísse, ela está integrada, vivendo da maneira que ela quer, né? Num ambiente desse. Muito interessante. Né? Então, Agora, vamos finalizar. Doutor Marcos, quer fazer a pergunta? Eu ia perguntar o seguinte, como que é a sua visão de futuro do acolhimento da pessoa idosa, da proteção e garantia dos direitos da pessoa idosa, e qual recado você deixaria para o futuro? Olha só, eu acho assim, não quero ser pessimista, não. Porque a gente, na verdade, ainda não viu essa mudança. Eu espero, né, vou dizer mais uma esperança do que uma perspectiva, de que haja uma geração... Sabe onde eu vejo uma coisa interessante? Hoje a gente tem uma geração de idosos mais atuantes. Próprias pessoas que têm voz da sociedade. Então você vê vários programas aí de atores, atrizes que estão se colocando e elas estão chegando nesse momento. Talvez esse movimento e a gente tem que se lembrar que o envelhecimento hoje, gente, todo envelhecimento é inédito. Porque assim, é uma nova geração. Então o envelhecimento hoje, não adianta olhar para trás e olhar assim, que as pessoas idosas vão ficar fazendo crochê em casa na cadeira de balanço. Padrão, né? Não. Até porque as pessoas morriam com 40 anos. Exato. Então o que acontece? Essa nova geração de idosos, eu levo muita fé nela, porque eu acho que serão essas pessoas que vão trazer à luz. Isso já está acontecendo. Aqui e acolá você vê alguns programas de pessoas que têm voz, que estão se colocando e estão dizendo que é necessário alguma coisa. O grande exemplo é o próprio Retiro dos Artistas. Retiro dos Artistas hoje, nós recebemos um ator aqui no Pod Idoso, ele é institucionalizado lá. O Jaime, né? E atua, tá em novela das 6 agora, né? Trabalhando novela das 6 e tem vários outros lá também, peças de teatro, dão aulas de teatro lá. Projetos. Né? Então, assim, vários projetos, isso é bem interessante. E aí, assim, eu acho que essa parte, para quem tem uma condição, vai ser boa, mas ainda temos que estar muito atentos para a comunidade, para a parte da população que não tem recurso. Exato. Porque, assim, isso traz o assunto, mas é preciso mais, é preciso que a gente tenha colocado como prioridade nas políticas públicas, e aí eu acho que faz parte dessas pessoas também olhar para aquele segmento que não é o dela, mas que precisa muito para exigir políticas públicas. E eu só vejo futuro quando a gente tiver esse catálogo de serviços de cuidado colocado, porque o envelhecimento é múltiplo, as soluções são múltiplas. Hoje, uma coisa que é muito importante, né? O doutor com certeza os clientes chamam isso, a gente quase que faz uma gestão das situações de envelhecimento caso a caso. É quase um remédio, esses remédios que são personalizados. Exatamente. Né? Então você vai lá, às vezes uma situaçãozinha resolve com isso, tem um parente que é fundamental, pode resolver, esse não tem parente, tem um amigo e é isso, gente. É a cara dessas situações de envelhecimento. A gente precisa cada vez mais entender que é necessário um catálogo de soluções em que a gente possa lançar a mão para construir e algo que não é só para a pessoa idosa, é para a família dele também. Porque a família também ela sofre quando ela não consegue dar essa condição. Então, acaba sendo algo que impacta a sociedade como um todo. Doutor Luiz Cláudio, para finalizar realmente agora, eu preciso fazer essa pergunta, porque senão parece que é uma saideira, saideira. Enquanto presidente da IUP, os gestores vão me matar se eu fizer. O que o senhor acha desse movimento das associações, dos sindicatos, da federação? Eu sempre fui favorável a isso. Assim, desde os primeiros eventos lá atrás, uma das coisas que eu sempre falava, porque sempre tinha aquela pergunta, poxa, o Ministério Público não ajuda a gente, né? Essa pergunta é típica. Vai, fiscaliza, mas não ajuda nada na hora que está lá. Eu sempre falei, mas vocês têm que se ajudar, porque assim, o MP, ele não tem um papel institucional de advogar para as instituições, mas a gente reconhece que várias demandas são justas. Mas tem que partir da própria entidade. Então, para mim, é muito salutar. Eu sempre fui defensor de que as instituições se organizassem, sindicatos, associações, para que levasse as suas demandas. Eu, particularmente, como todos aqui são entusiastas da matéria, a gente vê que fica triste de não ver, por exemplo, uma legislação mais adequada. Né? A gente que é da área do direito, você não acha nenhum livro assim que os livros só tangenciam o tema, mas aquele tema do dia a dia que você enfrenta não tem lugar nenhum. Tudo a gente cria da cabeça. Exatamente. Então, eu acho que quanto mais
os agentes que trabalham no envelhecimento e as LPIs têm é uma ferramenta fundamental e é indispensável dentro do sistema. Também são criadoras, porque toda vez que você cria demanda, você cria debate, conflito, tudo isso é uma força criadora. Ela vai criar soluções e daí a gente vai construindo coisas, né? A ideia de projetos de lei que a IUP já está vendo, tudo isso vai criando. E é mesmo que haja embate, discordância, que é super natural. A sociedade hoje ela tem essa mania de bolha, eu sou contra isso completamente. Eu acho que não há problema nenhum discordar e depois você conversa. E nesses debates a gente cresce também, né? E assim, eu nunca achei que a atuação do Ministério Público tem que ser uma atuação fechada. A atuação do Ministério Público tem que estar atenta, tem uma antena ligada para todo mundo que trabalha, né, com aquela área. Obviamente que a gente não precisa concordar, mas a gente tem que ter sempre ligado para entender que aquela demanda ela é legítima. E, mais das vezes, vem numa situação concreta. A gente constrói muito a situação concreta, né? A LP é a mesma coisa. O dia a dia você vai te dizendo, pô, não tinha pensado nisso. Aí, uma situação nova, nossa senhora, como é que resolve isso, né? E eu sou plenamente favorável a essa organização e acho que é mais a sociedade civil organizada contribuindo para o debate. E quero deixar aqui publicamente, doutor Luiz Cláudio, que assim, a IUP, o Sindilp, a federação, assim, está muito feliz com a sua coordenação no Ministério Público. Obrigado. Muito feliz mesmo, pelo seu bom senso, pela sua ética. A humanidade é uma coordenação que cuidado, ela humaniza a lei, ela humaniza os cuidados, não pega só a letra fria da lei, que eu sei que é muito difícil para o promotor, mas assim, isso é bacana que vai além dessa letra fria da lei e vai numa questão de sensibilidade, de cuidado com a pessoa. Então, eu queria te agradecer pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Eu sei que é uma pessoa extremamente atarefada como coordenador do CAL. E para a gente é uma honra e um privilégio poder ter você com a gente. Brinde da Alta Média, aí, nosso patrocinador. Tá ótimo. Obrigado aqui. A Alta Média aqui. Doutor Luiz Cláudio, foi um enorme prazer, tá? Receber o senhor no Pod Idoso. Com certeza teremos mais oportunidades. Tá ótimo. Eu agradeço. Foi um prazer. Prazer todo nosso. Não podemos esquecer dos nossos patrocinadores Farm Idoso, Altamed, Home Sênior, Odontocênio, Reabilitar, Integração Auditiva, Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Movimento Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a IUPRJ. Um abraço especial do Pod Idoso e até o próximo episódio.